O ano era 1971, guerra no Vietnã. Houve uma descoberta. Mais de 15% dos soldados dos Estados Unidos estavam viciados em heroína. Ainda mais. Ao levar a pesquisa adiante, foi descoberto que 35% no Vietnã havia experimentado a droga e 20% já estavam viciados. O que levou o governo a criar uma ação especial de prevenção ao abuso de drogas, para promover a reabilitação dos soldados dependentes e acompanhá-los até a sua volta para casa. Durante esse tempo, um pesquisador chamado Lee Robbins descobriu algo que quebraria todas as crenças já estabelecidas sobre o vício. E o que ele descobriu? Ele descobriu que dos soldados viciados que voltavam para casa, apenas 5% retomavam ao vício dentro de um ano. E apenas 12% recaíam dentro de 3 anos, ou seja, 9 a cada 10 soldados que se viciaram no Vietnã conseguiram eliminar completamente o vício ao voltar para casa. Naquela época, as pessoas pensavam que a dependência de heroína era algo permanente e irreversível, mas graças ao pesquisador Lobbs, essa crença foi quebrada. Ele descobriu que o vício pode desaparecer espontaneamente se houver uma mudança radical no ambiente, o que faz o total sentido, porque no Vietnã, os soldados viviam cercados por estímulos que os atraíam para o uso da heroína. A droga estava ali, o acesso era fácil. Eles viviam tensos e estressados constantemente por conta da guerra, e inevitavelmente eram cercados por soldados que também eram viciados em heroína. E para completar, todos a milhares de quilômetros de casa. Porém, ao voltar para suas casas, o ambiente era completamente livre daqueles gatilhos e, automaticamente, os hábitos mudavam. Um ótimo exemplo é sobre um usuário de drogas comum, que é acostumado a usar em casa ou com amigos, e de repente se vê em uma clínica longe dos estímulos. Porém, baseado em estatísticas, todos os usuários de heroína que retornavam para casa, cerca de 9% acabaram recaindo à droga, o número oposto do estudo feito no Vietnã. Isso contraria muitas de nossas crenças culturais sobre os maus hábitos. Se você é gordo, fumante ou viciado, já deve ter sido taxado de uma pessoa fraca e com falta de autocontrole. Em nossa cultura, é comum pensarmos que uma dose de disciplina resolveria todos os nossos problemas. Isso está profundamente enraizado em nós, mas alguns pesquisadores revelam algo diferente. Ao analisar as pessoas que tinham um tremendo autocontrole, ficou evidente que elas não eram tão diferentes daquelas que tinham dificuldades em se controlar. O fato é que as pessoas altamente disciplinadas têm mais facilidade em estruturar as suas vidas, porque não necessitam de uma força sobre-humana ou de um super autocontrole para prosseguirem com seus bons hábitos. Isso quer dizer que elas passam menos tempo em situações tentadoras do que aquelas com hábitos fracos e indisciplinados, pois se torna muito mais fácil ter o autocontrole quando você não precisa usá-los com tanta frequência. A garra, a força, a persistência é o caminho perfeito para o sucesso, mas a melhor maneira de aprimorar essas qualidades não é desejar ser mais disciplinado, é criar um ambiente mais disciplinado. Um hábito codificado na mente está a todo momento pronto para ser usado sempre que uma situação pertinente surge. Eu vou te dar um exemplo sobre o que aconteceu com uma terapeuta em Austin, no Texas. Quando ela começou a fumar, era comum que ela o fizesse enquanto andava a cavalo com um amigo. Em algum momento da sua vida, ela parou de andar a cavalo e se manteve longe dos vícios por vários anos. Anos depois, quando decidiu retomar o passeio a cavalos, ela sentiu um desejo incontrolável por um cigarro pela primeira vez em anos. Isso quer dizer que os estímulos que iniciavam o desejo de fumar ainda estavam internalizados. Ela só não havia sido exposto a eles há muito tempo. Um hábito implantado na nossa mente faz com que o desejo surja sempre que retomamos ao ambiente que causava essa ação. Um outro exemplo. Envergonhar pessoas obesas com broncas e apresentações sobre perda de peso pode fazer com que elas se sintam mais estressadas e, como resultado, muitas acabam recorrendo ao remédio favorito delas contra o estresse, que é comer até dizer chega. Mostrar fotos de pulmões escuros para fumantes faz com que eles fiquem ainda mais ansiosos e recorram ao que, para eles, é o melhor meio para lidar com a ansiedade, que é fumar um cigarro. Você percebe que, fazendo isso, ao invés de resolver o problema, você está de fato provocando o comportamento que deseja interromper?
Funciona mais ou menos assim. Você por algum motivo se sente mal e por isso come uma pizza. E por ter comido a pizza, você volta a se sentir mal por saber que não deveria ter comido. Você sente preguiça e por isso vai assistir TV, mas ela acaba te deixando mais preguiçoso, te fazendo assistir ainda mais. Se preocupar com a saúde faz com que você fique ansioso e isso te leva a fumar um cigarro para aliviar essa ansiedade, o que inevitavelmente irá piorar ainda mais a sua saúde e, como consequência, fará com que se sinta ainda mais ansioso. Os maus hábitos são como um buraco negro, te levam para um buraco cada vez mais fundo e difícil de sair. O resumo da história é que dá sim para quebrar um hábito, mas é impossível que o esqueça. Uma vez criado, é praticamente impossível removê-los por completo, mesmo que eles não são ativados por anos. Isso significa que simplesmente resistir à tentação é uma estratégia pouco eficaz, pois é muito difícil manter hábitos positivos de forma consistente em um ambiente negativo. Isso requer muita energia e força de vontade, e vamos concordar, são recursos limitados no curto prazo. Até conseguimos nos controlar bem, mas a longo prazo acabamos cedendo aos estímulos do ambiente em que vivemos. A forma mais confiável de eliminar os maus hábitos é indo direto na raiz do problema, e na maioria das vezes significa reduzir a exposição aos estímulos em que os desencadearam. Por exemplo, se ao invés de estudar ou trabalhar você não para de rolar a timeline nas redes sociais, deixe o seu celular em outro cômodo por algumas horas. Se você está constantemente se comparando com os outros e se sentindo um fracassado, pare imediatamente de seguir perfis nas redes sociais que desencadeiam esse sentimento negativo. Se você está perdendo muito tempo assistindo TV, tire-a do quarto ou evite ficar na sala. Se estiver virando noites jogando videogame ou algum jogo online e não consegue parar, guarde o console dentro de um armário após cada uso e desinstale os jogos online do computador. Você precisa tirar esses estímulos do seu campo de visão, pois eles despertam o seu desejo sem que perceba. Essa é uma estratégia simples, porém bastante eficaz. Muitas vezes, só de remover um único estímulo, todo o hábito simplesmente desaparece. Não dependa da força de vontade para resistir às tentações, pois você vai perder esse jogo no longo prazo. Lembre-se, o segredo do autocontrole está em passar o mínimo de tempo possível exposto aos estímulos que desencadeiam os seus maus hábitos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. Um forte abraço e até a próxima!